Olá, irmãos! Vamos dar sequência, aos nossos estudos da EBD e o assunto de hoje é a lei e o evangelho, Jesus e o jovem rico, que é uma história bíblica que é bastante conhecida, mas a gente vai dar uma olhada nela hoje e poder extrair da melhor forma possível os ensinamentos que essa história traz para nós. Então vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe, que Deus nos ajude a entender e a pôr em prática, o que nós vamos aprender hoje. Ou melhor, rever hoje, Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por causa da Tua graça e misericórdia sobre nós. Muito obrigada porque o Senhor é fiel, o Senhor tem guardado a nossa vida e nós te agradecemos por isso, Senhor. Quero te pedir que nesse momento o Senhor nos abençoe, Senhor, porque dependemos da Tua bênção para entender a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê esclarecimento, que o Senhor nos dê entendimento, que o nosso coração esteja aberto e disposto a entender a Tua palavra, Senhor, a querer a Tua palavra. E que seja assim conosco hoje também. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe cada lar, Senhor, que está agora dedicando tempo para estudar a Tua palavra. Que o Senhor seja com cada irmão que está aqui diante desse estudo, que o Senhor esteja abençoando, cuidando e dando a Deus a alegria do Teu Santo Espírito, da Tua salvação na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. O estudo já começa com um versículo que é: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Romanos 1,16. Bom, aqui a gente vai ver que, nesse estudo, a gente vai ver que o Evangelho é as boas novas, certo? O Evangelho traz as boas notícias do reino de Deus para os homens. Nós já vimos os 10 mandamentos, nas lições anteriores, e nessa aqui nós vamos verificar que Jesus apresenta o Evangelho usando a lei, os 10 mandamentos. Ele menciona no texto de hoje, que está lá em Mateus 19, de 16 a 22, pelo menos 5 mandamentos, e também traz a segunda parte do resumo da lei, que está lá em Marcos 12, 28 a 31. E Jesus quer ensinar, com esse estudo, que o Evangelho apresenta a salvação. A lei é boa porque mostra que nós somos pecadores, mas a lei não salva. É importante que a gente memorize isso. A lei não salva. O Evangelho também apresenta Jesus como justo e bom, como sendo a graça de Deus que salva. Então, dito isso, vamos ler o texto. Estou lá no livro de Mateus 19, 16 a 22. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O desejo daquele jovem era um desejo nobre. Nós reparamos que ele se aproxima de Jesus e o que ele pergunta é o que ele poderia fazer de bom para ter a vida eterna. E ele pergunta para a pessoa certa, ele vai até Jesus. Aquele jovem buscava o que todo judeu praticante almejava, que era dever cumprir a lei
para ser justificado diante de Deus. O dever dele era cumprir a lei para ser justificado diante de Deus. Então o judeu buscava isso. E Jesus então usa a lei para dizer que sempre irá faltar alguma coisa para o homem, porque cumprir a lei integralmente é impossível para o homem. Lá em Tiago 2,10 diz assim: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. E aqui cabe uma pergunta: alguém poderá ser salvo nessas condições? Quais condições? Essa condição de querer cumprir a lei toda para ser justificado diante de Deus? Será que é assim que uma pessoa pode alcançar a salvação? Bom, é impossível guardar toda a lei. Por isso que Jesus Cristo oferece a sua justiça para nos cobrir e sermos justificados diante de Deus e assim não recebermos o juízo que merecemos. Então nós sabemos bem que o caminho para a salvação é o Senhor Jesus Cristo. E Ele nos justifica diante do Pai. E dessa forma é que nós conseguimos ter o perdão, é dessa forma que nós somos aceitos diante de Deus. Nós não podemos escolher o que queremos cumprir na lei de Deus, certo? Os mandamentos que Jesus menciona são do 6º ao 9º. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho ou não mentirás. E depois o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. E depois ele usa a segunda parte do resumo da lei, que é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse que para entrar na vida, ele deveria obedecer os mandamentos. Aí no versículo 17, ele disse que já tinha obedecido a tudo. Ele respondeu isso para Jesus. Mas, Senhor, eu tenho obedecido tudo isso desde a minha juventude. O que me falta ainda? A gente conclui que nessa altura aqui da conversa, esse jovem, ele se achava aprovado, né? Se ele não se achasse aprovado, ele não teria respondido daquela maneira, tipo, eu obedeço a tudo isso que o Senhor está falando. O que será que me falta? Então ele percebia que tinha alguma coisa que estava faltando, porque foi por isso que ele foi até Jesus. Entretanto, ele também se considerava aprovado, afinal de contas ele era obediente à lei. Jesus mostra o que faltava para ele. Ele mostra que o primeiro mandamento havia sido quebrado, e quebrando um, quebrava-se todos, como o versículo de Tiago 2,10 nos mostrou agora. Jesus dá então 5 ordens claras que revelam o que estava no coração daquele jovem. Se você quer ser perfeito, ou seja, se você quiser dar tudo de si, era isso que Jesus estava querendo dizer para ele. Se você quiser ser totalmente franco e ver realmente o que lhe falta, vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, venha e siga-me. Então aqui a gente tem 5 verbos imperativos. São ordens de Jesus para aquele jovem. E naquele momento aquele jovem ficou exposto. Tudo que ele tinha de convicção, a certeza que ele tinha, né, como ele mesmo respondeu, de que havia obedecido toda a lei ali, ele tinha obedecido tudo que Jesus falou para ele. Não matava, não roubava, não adulterava, honrava pai e mãe, amava o próximo. Ele respondeu positivamente a essa ordem de Jesus. E ali Jesus mostra para ele que, pelo visto, não estava tudo bem. Ele não estava aprovado como ele podia concluir. Ele entendeu que a vida eterna não dependia de cumprir a lei. Porque daquilo que Jesus mandou ele fazer, daqueles 5 imperativos que Jesus mandou ele fazer, ele se retirou triste dali. Ele não cumpriu aquilo. Mas ele não cumpriu por quê? Porque ele entendeu que a vida eterna não dependia de cumprir tudo aquilo. Não dependia de cumprir a lei como ele, como judeu que era,
pensava que deveria ser. Isso era impossível não só para o judeu, como para qualquer outro, inclusive para o gentio. Assim para mim, assim para com você também. Ele entendeu que para ele o mais importante eram suas riquezas e não o desejo de conseguir a vida eterna. E ele foi embora triste por causa disso, porque naquele instante Jesus mostrou para ele o que realmente era importante para ele. Ele foi solicitado a abrir mão de coisas que ele valorizava e ele não concordou com aquilo. Então, assim, ele saiu triste dali porque ele verificou que tudo que ele julgava bom, julgava suficiente, não foi suficiente para que ele alcançasse a vida eterna. Qual era o problema daquele jovem? Aí no material que você recebeu, você tem algumas perguntas e eu gostaria que você acompanhasse a aula com essas perguntas, né? Qual que era o problema daquele jovem? Ele está aqui na pergunta número 3. O problema do jovem rico eram suas riquezas ou o fato dele colocar algo no lugar de Deus? Ele foi embora triste porque ele viu que havia idolatria no coração dele. Ele não cumpria o primeiro dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Suas riquezas e sua posição social que eram seu Deus. Jesus mandou: vá, venda, dê, venha e siga-me. E ele precisaria destronar o seu ídolo, o seu Deus, para o Deus da vida reinar no coração dele. E isso não interessou para ele. A gente vê que muitas vezes podemos buscar com interesse a Jesus, sabendo que buscamos a pessoa certa, porém sem tirar o poder e sem destronar o Senhor que está assentado no trono do coração. Apenas estaremos perto do reino, mas ainda assim estará faltando alguma coisa. E qual é a coisa? A salvação. Então, muitas das vezes a gente vê pessoas interessadas por Jesus, mas não estão interessadas em abrir mão daquilo que, na verdade, é valorizado para elas, tem valor para elas. Então, muita gente flerta com o divino e com a eternidade. Muita gente busca atalhos, querendo arrumar um jeito próprio para chegar a Deus. Obedece alguns mandamentos, mas deixa outros para trás. Se aproxima de Jesus como aquele jovem se aproximou e até concorda com a mensagem do Evangelho, as pregações que ouve, né? Mas por estar pertinho, se sente aprovado, como o jovem se sentiu. Então a gente precisa considerar isso. Eu quero trazer aqui uma paráfrase da Bíblia A Mensagem, que diz assim, lá em Mateus 7, 21 a 23. Saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar comigo, Jesus dizendo. O que se requer é obediência e fazer o que meu Pai deseja. A característica dos últimos 5 mandamentos são para o nosso relacionamento com os outros, né? O Renan deu essa aula domingo passado e trata-se de como eu me relaciono com o meu próximo. As minhas, vamos dizer, obrigações, as minhas vontades, né? Aquilo que eu devo de respeito, de modo de tratar o meu próximo. E esses 5 últimos mandamentos que tratam disso, meio que dá um espelho para esse assunto aqui desse jovem. Porque Jesus vê o coração dele e dá 3 ordens ao jovem que tira ele da equação e coloca o outro. Quando ele diz assim, vá, venda e dê aos pobres. Então, Jesus está dizendo a ele algo que ele tem que fazer e que vai ser de benefício para o outro, de primeiro plano. E o que temos deve ser dividido para ser bênção,
Se você guardar só para si, isto provavelmente vai te dominar. E foi exatamente, era exatamente essa a situação do jovem, né? Ele era rico, tinha uma posição social elevada, ele não tinha necessidade de qualquer coisa da ordem material, ele achava que era aprovado porque obedecia à lei, e ele achava que com isso estava tudo bem. Acontece que Jesus acaba mostrando para ele, deixa exposto para ele que ele estava sendo dominado pelas coisas, por aquela riqueza, aquilo ali que era o Deus dele. E o que Jesus requer é obediência. Se a ordem tivesse sido ao contrário, acredito que aquele jovem teria obedecido. Se Jesus tivesse dito para ele, olha, vá, invista, fique mais rico e depois venha e me siga, provavelmente ele teria concordado. O apelo de Jesus foi para que ele abandonasse o ídolo que habitava seu coração, para ser digno de ser de Jesus, para ser digno de ter a vida eterna. E o apelo é o mesmo hoje, né? No nosso coração só pode reinar o Senhor Jesus e mais ninguém. Esta é a condição. Seria aceitável, vamos fazer aqui uma analogia, seria aceitável que você comprasse uma casa e assim que você pagasse, enfim, você tivesse que mudar para lá, então você mudou para essa casa que você comprou, mas teria que viver com a família que morava lá antes. Parece aceitável para você? Eu acho que não, né? Jesus morreu no nosso lugar e nos comprou com a própria vida dele. A Bíblia diz que ele nos comprou por sangue precioso. Jesus tem que ser o único dono do nosso coração. Só ele pode reinar. Esta é uma lição para nós cristãos de hoje. Diante de Deus, estamos obedecendo o mandamento de não ter outros deuses? É importante que a gente reflita sobre isso. É o Senhor Jesus que mora no seu coração? E morar quer dizer entrar em todos os cômodos, ter acesso a todas as partes, se apropriar do lugar. Morar quer dizer poder mudar aquele lugar, limpar, dar identidade para aquele lugar. Isso é morar. Se ele não for aquele que mora, aquele que reina no nosso coração, é porque o nosso coração ainda não pertence totalmente a ele. Tem um outro dono junto. E é nesse ponto, nesse diferencial que Jesus está querendo que aquele jovem preste atenção. E também chamando a nossa atenção. Esse estudo nos chama atenção para isso. Porque enquanto Jesus falava para aquele jovem e fala hoje para nós, ele deu ordens práticas para aquele jovem. E hoje, o que a gente pode enxergar de prático que evidencie que Jesus mora no nosso coração, que ele está reinando no nosso coração, que não há alguma coisa ali no lugar dele? Eu listei algumas evidências. Temos empatia pelo outro quando Jesus reina no nosso coração. Nosso dinheiro não é só para nós mesmos. Falamos do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Não olhamos para os outros de cima para baixo, porque podemos ocupar algum cargo importante. Damos carona, mesmo se sair da nossa rota. Não oramos só por nós mesmos. Uma vez eu escutei isso de um pastor. Não está certo você ir sozinho diante do trono da graça. Você precisa levar com você o seu irmão, o seu próximo. Quando Jesus reina, nós socorremos o outro, como fez o samaritano. Então essas são algumas evidências, elas vão existir, elas precisarão existir, né? E elas incluem o próximo. Lá em Lucas 14, 33, eu vou ler também na Bíblia Mensagem, diz assim, simplificando:
se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para serem meus discípulos. É Jesus quem diz estas palavras. Esta é a obediência que devemos ter para com o Senhor. É fazer o que o Pai deseja, submeter o nosso coração ao reinado dele. Então, esse estudo, ele vai nos trazer, assim, confrontar das nossas atitudes. As nossas atitudes vão declarar se Jesus Cristo reina no nosso coração ou não, se estamos seguindo o primeiro mandamento ou não. Porque como aquele jovem, a gente pode ter a ideia de que estamos aprovados diante de Deus. Mas se a gente for pegar na prática, as coisas que nós fazemos, a importância que nós damos para certas coisas ou certos valores, isso vai nos mostrar que, de repente, não é bem assim. Essa aprovação é você que está se dando e não o Senhor. Então, algumas coisas práticas são necessárias que a gente encontre na vida daquele que tem Jesus reinando no seu coração. Então, irmãos, aqui, como eu disse, tem algumas perguntas. Quais foram os mandamentos que Jesus apresentou ao jovem que ele deveria cumprir para ser salvo? Então ele fala: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Ele fala para amar o próximo, para honrar pai e mãe. Ele diz para que ele guarde os mandamentos e então ele será salvo. E dá para guardar todos os mandamentos? Se for dentro deste critério apenas, então não vai ter ninguém para ser salvo. Porque ninguém consegue cumprir tudo aquilo. Então a Bíblia vem e nos apresenta o Evangelho. Jesus vem e mostra que a lei, só a lei, não faz ninguém ter condição de chegar à salvação, à vida eterna. Então Jesus vem e nos mostra que ou você tem a Deus em primeiro lugar na sua vida e teme a Ele, e entende que o Evangelho mostra a graça de Deus, então você crê nesta graça, você entende o chamado e você recebe a salvação em Cristo Jesus, que ela foi dada a nós através da morte de Cristo, e ali então você tem a salvação. O cumprir os mandamentos é importante, sim, como nós já falamos em lições anteriores. A morte de Cristo não aboliu os mandamentos. A morte de Cristo aboliu rituais cerimoniais que eram feitos para perdão dos pecados. E a morte de Cristo nos mostra que é Ele que nos perdoa através da sua morte. Então, irmãos, é importante conseguir responder isso aqui. Jesus disse assim ao jovem, aqueles 6 mandamentos, aquelas 5 situações que ele deveria cumprir. Mas o que impedia aquele jovem de ter a vida eterna? Era quem ele guardava no seu coração entronizado, que eram as suas riquezas e a sua posição social. Então a gente verifica que não adianta tentar correr atrás da lei e cumprir toda ela, primeiro porque isso não vai ser possível. Então, se não vai ser possível, o que se entende depois disso? Ninguém pode ser salvo. E Jesus Cristo vem mostrar o seguinte: eu sou a salvação. Ele, o Jesus que morreu no meu e no seu lugar. Então Jesus Cristo revela àquele jovem o que havia de errado, o que faltava para ele. E da mesma forma revela para nós o que pode estar faltando no nosso coração. Você pode até ser um salvo, mas estar tendo dificuldade com isso. Estar tendo dificuldade com deixar Jesus Cristo ser o centro no seu coração. Então é necessário a gente buscar o entendimento, buscar com atenção o que a Bíblia nos ensina, porque podemos estar enganados, né, como aquele jovem estava. O importante, irmãos, eu gostaria que vocês guardassem isso, as ordens que Jesus deu para ele. Vá, venda,
venha e siga-me. Você precisa renunciar. Eu preciso renunciar. Aquele que quer seguir a Jesus precisa renunciar às suas vontades, às suas prioridades, para que possa ser digno dele. Do contrário, não será digno dele. Isso são palavras do próprio Jesus. Então eu gostaria de pedir a você para dar uma atenção redobrada aqui nessas perguntas, né? A segunda pergunta, por exemplo, qual o ídolo que impedia o jovem de se tornar um seguidor de Jesus e herdeiro da vida eterna? E é possível um rico ser salvo? Explique. Eu acho que aqui nesse estudo nós temos um entendimento desse ensino e gostaria bastante que você dedicasse tempo em responder e avaliar também a você própria, né? Então, gostaria de orar novamente, pedindo a Deus que nos abençoe a aplicar esse estudo na nossa vida. Senhor Deus, muito obrigada pelo teu amor por nós, Senhor, porque foi por amor que o Senhor veio, foi por amor que o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou e o Senhor nos deu vida. Então, Senhor, nesse momento eu te peço que no meu coração o Senhor me mostre se há algum Deus, se há algum valor diferente do Senhor no meu coração e no coração de quem está ouvindo esse estudo também. Que o Senhor vá nos revelando, Senhor, a verdade que há no nosso coração, para que não tenhamos falta daquilo que é o essencial, o fundamental, que é ter o Senhor reinando, o Senhor sendo Senhor da nossa vida. Nós temos do Senhor a salvação e queremos, Senhor, em gratidão, ter a nossa vida aos teus pés, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a tua direção e o entendimento constante na nossa mente, no nosso coração, sobre esse assunto. Que a gente não te entristeça por isso e nem perca bênçãos que o Senhor tem para nós pela desobediência. Nos ajude, Senhor Deus, a te obedecer e vem reinar no nosso coração totalmente. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém.